Olá, eu sou Vid Pramad e criei em 1987 o tarot terapêutico quando, depois de 7 anos usando o tarot adivinhatório, percebi que essa abordagem não ajuda a nossos consultantes a crescer. O tarot terapêutico trabalha para ajudar a pessoa a sair do sofrimento e atingir a plenitude do ser. Finalmente, para que estamos aqui? Senão para nos tornarmos totalmente o que somos. O sofrimento maior vem de não conseguir desenvolver e manifestar o que no fundo somos, e não de não ser o que gostaríamos de ser, ou de não ser o que os outros gostariam que fôssemos, ou até de não ser o que achamos que deveríamos ser. Em suma, a raiz do sofrimento está na desconexão com nosso ser, o eu verdadeiro, que podemos chamar também de essência. Quando isso acontece, o sistema imunológico, aquele que fala eu no corpo, fica deprimido e ficamos doentes muito mais facilmente. Se afastando-nos de nosso verdadeiro eu, nos forçamos a fazer o que pouco ou nada tem a ver conosco, criamos tensões e estresse, que tem uma série de efeitos colaterais no corpo, na psique e no bolso. Nos tornamos mais vulneráveis a impactos emocionais. Construímos uma personalidade falsa, o ego, uma estrutura formada por uma coletânea de padrões de comportamento importados. Esse ego pode ser mais glorioso ou mais sofrido, mas em ambos casos transforma tudo do que se alimenta em lixo e compulsivamente anda por aí comparando-se com os outros. Desconectando-nos de nosso ser, acabamos escondendo talentos potenciais e outras características nossas que desde a sombra nos manipulam através das projeções. Então, definição do tarot terapêutico. É um instrumento de autoconhecimento que trabalha na luz, procurando que a pessoa se reconecte com a sua essência, e na sombra, identificando e ajudando a entender e desativar padrões de comportamento que impedem a realização integral do indivíduo. Uma boa maneira de entender o que é o tarot terapêutico é compará-lo com outras abordagens do tarot. Existem basicamente três maneiras de trabalhar com o tarot, que são o adivinatório, o de conselho e o de autoconhecimento, dentro do qual está o tarot terapêutico. Vejamos nesta tabela quais são suas diferenças em relação a uma série de pontos. Em primeiro lugar, o objetivo. O objetivo do tarot adivinhatório é revelar o futuro para o consultante. O objetivo do tarot de conselho é ajudar a pessoa a resolver seus problemas ou questões, geralmente relacionadas à saúde, trabalho, dinheiro e amor. O tarot terapêutico visa ajudar a pessoa a ser mais ela mesma. O indivíduo não é uma soma de questões. Como eu disse antes, a grande maioria, para não falar todos os problemas, dificuldades e frustrações que aparecem na vida, tem uma raiz, a desconexão com o nosso verdadeiro eu e um propósito: ajudar-nos a crescer. Como podem ver no vídeo, cujo link está na parte inferior da imagem, que afirma que atraímos o que precisamos para crescer. Por exemplo, se alguém para crescer precisa superar suas dificuldades internas para dizer não, atrairá propostas cada vez mais inaceitáveis. Então, por que não ir à raiz, fazendo que nosso objetivo seja ajudar a pessoa a se conectar mais com ela mesma, a ser mais ela mesma, isto é, a crescer? Podemos dedicar muitas sessões de tarô para ajudar a pessoa a driblar os obstáculos que impedem atingir seus objetivos, sejam profissionais, econômicos ou amorosos. Mas enquanto ela não se sintonize com ela mesma, enquanto esses objetivos sejam viagens do ego ou masturbações da mente, novas dificuldades e problemas sempre aparecerão. Em segundo lugar, o centro. Para o tarot adivinatório, o centro da consulta são as situações que vão acontecer. Para o tarot de aconselhamento, são os problemas ou questões que o consultante traz, enquanto que para o tarot terapêutico, o centro é o indivíduo que vive esses problemas. Em terceiro lugar, o procedimento.
O tarô divinatório funciona respondendo a perguntas. O tarô de conselho geralmente também, embora pode trabalhar sem perguntas. No tarô terapêutico não se fazem perguntas, não há necessidade. Um tarô adequado, se bem magnetizado pelo consultante, acessa regiões mais profundas do inconsciente que a pessoa não percebe, e indo na raiz de suas dificuldades, o consultante obtém respostas às suas perguntas num nível mais profundo, de modo que quando terminar a consulta e perguntamos se tem alguma pergunta, em 99% dos casos ele diz não. Em quarto lugar, o conceito de destino. Para o tarô adivinatório, o destino está escrito Maktub, pois podemos ler o futuro da pessoa nas cartas. Para o tarô de conselho, podemos mudar nosso destino enquanto tomarmos as ações corretas. Para o tarô terapêutico, o destino é o retorno da inconsciência. Quando, para crescer, precisamos tornar consciente algo inconsciente, por exemplo, identificar um padrão de vítima como primeira etapa para desativá-lo, vamos atrair sádicos que se regozijarão, levando até limites insuportáveis essa atitude. No momento em que identificamos o padrão, descobrimos suas origens e consequências em nossa vida e o desativamos, não atrairemos mais sádicos e diremos: o meu destino mudou. Houve mudanças externas porque houve mudanças internas. Ou, em outras palavras, sem mudanças internas não há mudanças externas, mas a repetição das mesmas circunstâncias, e a essas circunstâncias chamaremos de destino. E, finalmente, responsabilidade versus liberdade. Se o destino está escrito, não importando o que fazemos ou deixemos de fazer, não importando se tomamos consciência ou não daquilo que somos realmente e daquilo que nos dificulta ser o que somos, pois, inexoravelmente, determinadas situações vão acontecer, então não somos responsáveis pela nossa vida. A responsabilidade fica nas mãos de terceiros. A vontade divina, a existência, a boa ou má sorte, as energias, o mau olhado que o vizinho jogou em nós, etc. Dando assim continuidade àquela atitude infantil em que dependíamos totalmente daqueles gigantes todo-poderosos que eram nossos pais. E onde está a liberdade? Sumiu. Para o tarô de conselho, somos responsáveis pelas nossas decisões que obviamente têm consequências. O tarô terapêutico dá um passo à frente e afirma que somos responsáveis por nossas decisões e também por tudo o que atraímos. Para trabalhar melhor com o tarô terapêutico, desenvolvi um sistema de leitura ressignificando as posições da cruz celta tradicional e a chamei leitura terapêutica. Mas, para trabalhar com ela, precisamos esclarecer duas coisas. Primeiro, é anacrônico, se quisermos fazer uma leitura terapêutica, usar baralhos contaminados pelas velhas doutrinas, que glorificam o sacrifício, a renúncia, a submissão a poderes superiores, que pedem para reprimir o lado animal e que satanizam os instintos, especialmente a sexualidade. Os tempos mudaram, estamos avançando na nova era, a era de Aquário. O paradigma está mudando, lentamente, mas está mudando. A mulher é o motor da mudança. Portanto, embora no módulo teórico da formação em tarô terapêutico vamos mostrar 8 baralhos diferentes, na imagem temos o louco nos 8 tarôs, vamos estudar em profundidade o tarô de Thoth, um tarô moderno concluído em 1944 e limpo de todas aquelas besteiras absurdas e manipuladoras. Um tarô desenhado por Frieda Harris com a orientação de Aleister Crowley, mais adequado para penetrar e compreender os meandros da psique do ser humano atual. A segunda questão é entender que as cartas não são boas ou ruins.
Tem cartas que têm significados evolutivos e significados involutivos. Usaremos uns ou outros dependendo da posição em que aparecem na leitura terapêutica. Vamos chamá-las de cartas comuns e são a maioria delas. Há cartas que só têm significados involutivos, pois ilustram mecanismos neuróticos específicos. Vamos chamar essas cartas de sombrias e são: dos arcanos maiores, só a Lua; dos paus, o 2, o 8 e o 10; das copas, o 5, o 7, o 8 e o 10; das espadas, o 2, o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9; e dos discos, o 5 e o 7. Na imagem podem ver a leitura terapêutica com suas diferentes posições. Os números indicam a ordem na qual sacamos as cartas do baralho depois de ser magnetizadas, embaralhadas e cortadas. As cartas nas posições 1 e 2 são chamadas na cruz celta tradicional e na leitura terapêutica de cartas do momento atual. Na cruz celta é a cruz dinâmica, um par de forças cuja resultante energiza a vida da pessoa. A primeira carta mostra situações que ajudam a pessoa a avançar em direção a seus objetivos, e a segunda mostra situações que atrapalham esse progresso. Na leitura terapêutica, onde estamos interessados nas questões internas, se aparecer uma carta comum, a interpretaremos no aspecto evolutivo. Diremos que a pessoa sente o impulso interno de tomar a atitude ilustrada pela carta em seu aspecto evolutivo. Por exemplo, a fortuna, ou roda da fortuna, indica que a pessoa sente o impulso de aventurar-se, expandindo seus horizontes. Se vem uma carta sombria, diremos que a pessoa está se tornando consciente do mecanismo ou padrão neurótico ilustrado pela carta. Por exemplo, se tivermos um 3 de espadas aqui, diremos que o consultante está percebendo a vulnerabilidade que tem ao abandono, à rejeição e à culpa. Às vezes, se temos nessas posições 1 e 2 uma carta comum e uma sombria, podemos identificar um conflito em que a sombria mostra o mecanismo neurótico que freia o impulso evolutivo ilustrado pela carta comum. Nos exemplos anteriores, poderia ser o medo de ser rejeitado, abandonado ou culpado, torna difícil para a pessoa expandir seus horizontes. Também podemos ver um conflito quando a carta sombria mostra o gancho com a âncora, que logo veremos o que significa, enquanto a comum identifica uma tendência ou atitude de liberação. Às vezes podemos ver na segunda carta os efeitos da primeira, algo que talvez ainda não tenha se manifestado, mas já está incubado. A carta da posição 4 na cruz celta é a que revela o passado. Mostra situações passadas que influenciam o momento presente. Revela as bases do assunto ou da situação atual em um momento distante no passado. Na leitura terapêutica, esta posição é um dos principais eixos da leitura e eu a chamo de âncora. Por aquilo de que até que os marinheiros não içam a âncora das águas não tão transparentes do fundo do porto, da sombra do inconsciente, até a luz do convés, o barco não pode zarpar. E vemos nela os padrões neuróticos crônicos que impedem o crescimento da pessoa, encadeando-a à programação infantil, ou seja, ao passado. E isso constitui o nó que hoje pode e deve ser desatado para que a pessoa se transforme, cresça e amadureça. Uma carta sombria na posição da âncora identificará exatamente esse padrão. Por exemplo, o 8 de espadas denunciará um mecanismo mental de autossabotagem. Agora, se uma carta comum aparece aqui, podemos lê-la por excesso ou por falta, isto é, por excesso na expressão do lado involutivo
ou por falta na expressão do lado evolutivo. Assim, o imperador, que representa o princípio masculino materializado, por excesso, mostra o tirano psicopata que teme que os outros acabem com ele e precisa se impor, sempre acumulando poder, seja econômico, político, familiar, etc. Por falta, indica que a pessoa não desenvolveu seu lado masculino, sua capacidade de partir para a ação e atingir resultados, aquele lado que proporciona independência, especialmente econômica. Não manda na sua vida, projeta esse lado masculino nos outros e se prende a maridos, esposas, chefes, familiares ou colegas autoritários. E como sabemos se interpretamos uma carta comum na âncora por excesso ou por falta? Todas as cartas da leitura terapêutica fazem parte da mesma história. Não pode haver contradições entre o que cartas de diferentes posições, especialmente entre a voz da essência, que já vamos ver, e a âncora. Ou sendo que o padrão neurótico crônico, que chamamos de âncora, vem da infância, deve, portanto, estar em sintonia também com as cartas da infância. No caso das figuras da corte e dos arcanos menores, a presença ou ausência de elementos fogo, água, ar e terra no mapa astral do consultante nos ajudará muito. Quando não conseguimos decidirmos por uma determinada opção, podemos perguntar ao consultante: esta carta pode ser interpretada assim ou assado. Que interpretação faz mais sentido para você? Em 90% dos casos, a pessoa dirá: as duas. É por isso que estávamos na dúvida. Frequentemente, essa âncora, da qual o consultante pode estar mais ou menos consciente, é uma espécie de máscara com a qual se esconde e se defende para não encarar a realidade ou suas verdadeiras emoções e obter a aprovação dos outros e evitar voltar a passar pelas situações de sofrimento que já passou, especialmente na infância. Na cruz celta tradicional, a carta da posição número 9 revela as emoções, medos, esperanças, sentimentos e desejos ocultos mais íntimos do consultante. Alguns autores estudam aqui os fatores inconscientes que influenciam ou pressionam o cliente no momento presente. Como esses fatores são fundamentalmente a programação infantil que continua a nos manipular desde o inconsciente, na leitura terapêutica eu chamo a esta posição de infância. Como já mencionei, na infância estão as origens da âncora. Mesmo numa infância que podemos considerar feliz, sempre houve algum tipo de programação. E para isso a carta está apontando. Uma carta sombria pode mostrar uma característica neurótica do ambiente familiar que a criança provavelmente incorporou. Por exemplo, o 8 de copas identificaria um lar triste formado por pessoas com tendências à depressão. Também pode mostrar um padrão imposto de cuja introjeção depende a aceitação da família. Por exemplo, o 2 de espadas revela que, para ser aceita, a criança tinha que obedecer e fechar o bico. Não podia dizer não, nem perguntar por quê. Se tivermos uma carta comum na posição da infância, podemos considerar que o aspecto evolutivo ilustrado por essa carta foi reprimido, isto é, mostra que características, aspectos ou talentos da criança foram impedidos de se manifestar. O cavaleiro de copas, aquele que toma iniciativas decididas a partir de suas emoções nesta posição, sugere que tais iniciativas não foram permitidas. Em alguns casos, será o aspecto involutivo de uma carta comum que a criança teve que incorporar ou estimular exageradamente para ser aceita. Por exemplo, com o mago, pode indicar que a criança foi instigada a ficar o tempo todo em ação, desenvolvendo a mente precocemente. Tinha que mostrar-se muito inteligente, extrovertida e comunicativa para ser aceita.
Na posição número 8, tanto na cruz celta tradicional quanto na leitura terapêutica, vemos os relacionamentos amorosos. A cruz celta mostra como está o relacionamento amoroso e suas tendências. Vai melhorar, haverá problemas, vai acabar, ou até mesmo pode falar dos sentimentos do parceiro ou parceira, ou até denunciar infidelidades. Na leitura terapêutica, nunca faremos esse tipo de interpretação. Dizer como a relação está, a pessoa já sabe. E profetizar um casamento ou um divórcio é induzi-la a tomar certas decisões que só a ela cabem. Tampouco vamos falar dos sentimentos que outras pessoas têm com o nosso consultante. A leitura terapêutica interpreta as cartas desta posição de duas maneiras. Primeira, vemos aqui as atitudes ou compreensões internas que são estimuladas de forma prazerosa ou não pelo relacionamento atual ou relações anteriores, se a pessoa não está se relacionando neste momento. As cartas comuns são lidas em seu aspecto evolutivo. Por exemplo, o imperador pode mostrar que o relacionamento ajuda a pessoa a se afirmar, definir seus objetivos e materializá-los. As cartas sombrias indicam que o relacionamento ajuda a pessoa a perceber o mecanismo neurótico ilustrado pela carta. O 2 de espadas mostraria que o relacionamento, de uma forma agradável ou não, coloca em evidência para a pessoa sua dificuldade para dizer não, para confrontar ou mandar para as favas, coisa que é o primeiro passo para trabalhar dita dificuldade. A segunda interpretação nesta posição mostra a imagem que a pessoa vende no mercado dos relacionamentos amorosos para tentar satisfazer suas necessidades de carinho, atenção e sexo, frequentemente arriscando-se ou expondo-se ao mínimo. Esta imagem pode ser a expressão da âncora no mundo dos relacionamentos amorosos. As cartas sombrias são sempre lidas da primeira maneira, o que a pessoa pode aprender de si mesma. E as comuns podem ser lidas de ambas maneiras. Se escolhermos a primeira opção, leremos a carta em seu aspecto evolutivo. E se escolhermos a segunda, faremos isso no seu aspecto involutivo. Por exemplo, o imperador indicaria na segunda opção que a pessoa apresenta uma fachada todo-poderosa que só aceita relacionamentos com pessoas que se submetem à sua autoridade. A cruz celta tradicional vê na posição de número 7 o carisma, algo profundo e inerente ao ser. Na leitura terapêutica, esta posição se chama a voz da essência, ou necessidade interna, e vemos nela as necessidades mais importantes e urgentes do ser interno, a voz de sua essência, seu grito de socorro, pedindo atitudes de acordo com a sua realidade interior, saúde e bem-estar. Um arcano maior, nesta posição, indica que arquetipo ou princípio universal precisa ser deixado de projetar, resgatado, desenvolvido e integrado. As cartas comuns serão sempre interpretadas em seu aspecto evolutivo, pedindo à pessoa que supere as suas dificuldades internas para desenvolver o aspecto evolutivo da carta. Por exemplo, o mago pedirá que a pessoa entre em ação, se comunique e desenvolva ideias e projetos. Uma carta sombria sugere identificar, trabalhar e desativar o mecanismo neurótico correspondente. Para isso é conveniente lembrar as origens e identificar as consequências desse mecanismo. O 7 de copas, por exemplo, sugere que a pessoa entenda por que procura freneticamente prazer através das compensações. Com isso, chegamos ao diagnóstico. Como vocês devem ter notado, uma sessão de tarot terapêutico tem um paralelismo interessante com uma consulta com um profissional da saúde. As cartas do momento atual são os sintomas, as da âncora, a doença, cujas origens estão na infância. O corpo possui um sistema autorregulador
que procura continuamente o equilíbrio, tomando suas próprias iniciativas para o retorno à boa saúde. Frequentemente, essas iniciativas corporais são confundidas com os sintomas da doença e eliminadas. Um exemplo é a gripe. Quando o sistema imunológico está enfraquecido, os vírus, que estão sempre por aí, nos atacam e ficamos gripados. Nosso corpo se defende contra-atacando com os glóbulos brancos e aumentando a temperatura corporal, porque eles funcionam melhor em temperaturas mais altas. Também perdemos nosso apetite, porque o organismo não quer gastar energia na digestão. Muitas vezes, confundindo a febre com a doença, forçamos nossos filhos a comer enquanto aplicamos antitérmicos. No tarot terapêutico, a tendência que o ser tem de recuperar a sua saúde está expressada nas cartas da voz da essência. Se o nosso médico tem uma visão ampla, não só reduzida a identificar sintomas e ocultá-los com remédios, estará interessado em saber como estão nossos relacionamentos mais importantes, se geram alegria, prazer, raiva, tristeza, sofrimento, etc. No tarot temos a posição dos relacionamentos amorosos. Quando entendemos o conflito interno, suas origens e manifestações, e temos um diagnóstico, chega o momento da ação, da receita. No tarot terapêutico, a receita é a carta da posição do método. Na posição número 5, a cruz celta tradicional identifica a base da questão enunciada pelo consultante. Na leitura terapêutica, eu chamo essa posição de método. Uma carta comum será interpretada sempre em seu aspecto evolutivo, mostrando as atitudes a serem tomadas. Assim, por exemplo, o arcano do tesão, em muitos tarots a força, sugere que a pessoa trabalhe para integrar seus aspectos animal e racional. Já uma carta sombria sugerirá identificar, trabalhar e desativar o mecanismo neurótico ilustrado pela carta. Por exemplo, o 7 de espadas sugere que a pessoa identifique, trabalhe e desative sua mente esponja, que fica absorvendo as expectativas, necessidades, conselhos, ordens e opiniões dos outros, incluindo também as convenções sociais. Podem ver que as interpretações na voz da essência e método são bastante parecidas, diferenciando-se basicamente em sua procedência. Uma vem da essência e outra é o que o tarot sugere. É óbvio que se a pessoa não faz nada, a âncora é reforçada. No entanto, isso não deve ser usado como uma ameaça. Cuidado! Nas posições da voz da essência e do método, nunca diremos a nosso consulente que tem que ser isto ou aquilo. É antiterapêutico falar: você tem que ser mais amorosa, mais tolerante, mais simpática ou menos briguenta, ciumenta ou impulsiva. Pois se ela faz isso na marra, ela acabará criando e reforçando justamente a qualidade oposta, de acordo com a lei do pêndulo. Além disso, se ela reprime um aspecto seu, ele vai para a sombra e de lá manipula continuamente e talvez um dia exploda. Terapêutico seria pedir à pessoa para identificar as dificuldades internas que não lhe permitem ser amorosa, tolerante, etc. Terapêutico seria pedir à pessoa que identifique por que certas situações ou pessoas a levam a ficar roxa de raiva, a crises de ciúmes ou explosões. Terapêutico é tentar desativar as causas de determinados comportamentos que levam ao sofrimento e não fazer um esforço para desenvolver uma conduta que parece ser mais adequada. Também devemos ter cuidado para não colocar o método como uma ordem, pois nosso consulente pode sair do consultório falando: eu vou fazer isso porque o tarólogo mandou, acabando assim com a qualidade terapêutica da consulta, cujo primeiro requisito é que o consultante se torne plenamente responsável por sua vida e suas decisões. Ele deve entender, a partir do que já foi dito no diagnóstico, que é necessário fazer ou deixar de fazer o que é sugerido no método. Após a prescrição da receita, o médico ou a médica avaliará a evolução de nosso quadro clínico, o caminho de recuperação da saúde e quais são os resultados que podemos esperar. Isso é mostrado na leitura terapêutica pelas cartas das posições 6, 3 e 10. A cruz celta vê o futuro na posição número 6.
A leitura terapêutica vê o caminho de crescimento, isto é, o caminho que está por trás da porta que se abre com as chaves que apareceram nas cartas anteriores. Em hipótese alguma, iremos ler estas cartas como o que irá inexoravelmente cair de paraquedas na nossa vida. É importante que o consultante entenda que seu destino esteve, está e estará nas suas mãos, e com atenção, intenção e conexão consigo mesmo, pode mudar a sua vida. E falo hoje porque se essa pessoa espera meses para começar a se trabalhar, ninguém garante que o que apareceu no caminho de crescimento fique lá esperando por ela. As cartas comuns sempre serão lidas no caminho de crescimento em seu aspecto evolutivo, indicando que a pessoa está começando a desenvolver as qualidades de dita carta. Por exemplo, o Cavaleiro de Copas mostra que a pessoa, como consequência do uso das informações e orientações dadas pelas cartas das posições anteriores, começa a tomar iniciativas claras e decididas a partir de suas emoções. As cartas sombrias nesta posição indicam que a pessoa tomou conhecimento do padrão neurótico ilustrado pela carta e que o mantinha prisioneiro, e está começando a trabalhá-lo e desativá-lo. Por exemplo, o 9 de espadas mostra que a pessoa percebeu até que ponto estava sendo cruel consigo mesma. Percebe as origens e consequências do mecanismo neurótico e começa a sair dessa. Na cruz celta, a posição número 3 é a coroa, o mais sublime e elevado que o consultante pode atingir. Como isso na abordagem terapêutica fica no lado interno, eu chamo a esta posição de resultado interno, mostrando obviamente o resultado interno de todo o processo. As cartas comuns, que sempre leremos em seu aspecto evolutivo, mostram as qualidades ou potencialidades que, como resultado de todo o processo, foram plenamente desenvolvidas. O imperador indica que a pessoa identificou, trabalhou e desativou as dificuldades internas que tinha para mandar em sua vida, definir seus próprios objetivos e materializá-los. Com as sombrias, vamos ver os mecanismos neuróticos que foram desativados. Por exemplo, o 9 de espadas indica que ela deixou de ser cruel consigo mesma. Na posição número 10, a cruz celta vê o resultado final e a leitura terapêutica o resultado externo. Uma carta sombria indica aqui que o consultante atrai uma situação externa que o leva a encarar internamente o padrão indicado pela carta, dando-lhe assim a chance de desativá-lo. O 5 de copas, por exemplo, indicaria que a pessoa atrai uma situação que envia sua autoestima para o fundo do poço, ajudando-a a identificar os pontos mais vulneráveis de sua autoestima e obrigando-a a trabalhá-los, dando-lhe assim a oportunidade de melhorá-la e, como consequência, reformular seus relacionamentos. Aqui podemos fazer um truque. Colocamos esta carta sombria na posição do método para que a pessoa comece logo a trabalhar esse padrão neurótico, de modo que quando chegue àquela situação, que até pode não chegar, a pessoa esteja mais preparada para aproveitá-la. As cartas comuns sempre serão lidas nesta posição em seu aspecto evolutivo, mostrando a atitude interna com a qual o consultante encara o mundo. Não diz o que fazer, mas a maneira de fazê-lo. Por exemplo, o imperador indica que encara o mundo não só mandando em sua vida, mas liderando outras pessoas e com método e organização necessários para alcançar resultados materiais em suas iniciativas. Como vemos na imagem, podemos sempre, durante a leitura, tirar mais cartas em algumas das posições. Vejamos agora os 5 princípios do tarot terapêutico. Em princípio, esses princípios não têm a ver especificamente com o tarot, mas é importante conhecê-los e aplicá-los se quisermos ler o tarot com uma abordagem terapêutica. O primeiro princípio diz assim: nossas vidas não são o produto das circunstâncias, senão de nossas decisões. Isto é, somos totalmente responsáveis pela vida que vivemos. O primeiro passo na direção do autoconhecimento é parar de culpar os outros
e começar a assumir responsabilidade pela nossa vida e nossas emoções. A vida é como uma estrada de duas mãos. Nós a construímos a partir das decisões que tomamos. Quando avançamos na direção de nossos objetivos, a mão de ida, e das decisões em relação à forma como acolhemos o que chega, a mão de volta. Ou como Steve Beckman diz, você fez as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Segundo princípio, tomamos nossas decisões a partir de nossas crenças, assim que podemos concluir que construímos nossas vidas a partir de nossas crenças. Mas tenha cuidado, isso não significa que se eu acredito em algo, isso acontecerá, embora se eu não acredito, é mais provável que não aconteça. Por exemplo, se eu não acho que vou ganhar na loto, nunca vou jogar, e claro, nunca vou ganhar. Mas estando convencido de que vou ganhar, posso passar a vida jogando e não ganhar nunca. As crenças, a diferença do Teorema de Pitágoras, estão cimentadas em emoções. A força de uma crença é proporcional à intensidade da emoção que sentimos quando adquirimos essa crença, geralmente na infância. Seja uma crença inoculada, você tem que acreditar em Deus porque senão você irá para o inferno. Ou uma crença produto das nossas experiências. Uma crença montada em cima de uma viagem do ego, eu sou melhor. Ou uma masturbação mental, eu sou um imã do dinheiro. Sem raízes em emoções profundas, não tem nenhuma força. Se a emoção que sentimos no momento de adquirir ou desenvolver a crença é agradável, a crença permanece no consciente. Se a emoção for desagradável, a crença vai para o baú da sombra do inconsciente, desde onde nos manipula. Por exemplo, se a criança está brincando em silêncio e do nada sua mãe furiosa aparece, repreendendo-a e ameaçando-a, a criança pode desenvolver a crença de que sua mãe a observa para condená-la se ela fizer alguma coisa errada. Essa crença vai para o inconsciente e pode se transformar em o mundo me observa para me condenar se eu fizer algo errado. Imagine que crença polarizante. Se a criança fizer alguma coisa e a mãe aplaude e a abraça, a criança pode desenvolver a crença de que minha mãe está de olho em mim para me aprovar e aplaudir quando eu faço alguma coisa. Essa crença pode virar: o mundo está de olho em mim para aprovar e aplaudir minhas iniciativas. Ambas são crenças, ambas podem ter nada a ver com a realidade. No entanto, a segunda favorece a expressão dos talentos da pessoa e, portanto, o seu progresso em direção à plenitude do seu ser. O terceiro princípio afirma: o principal obstáculo para atingir a realização em qualquer aspecto da vida somos nós mesmos. Isto é, nossa resistência à mudança de crenças e padrões de comportamento que não funcionam. É claro que para que as mudanças aconteçam, precisamos identificar e aceitar essas crenças e padrões para poder compreendê-los, trabalhá-los e desativá-los. O quarto princípio que já mencionei: nós atraímos o que precisamos para crescer, isto é, para nos tornar plenamente o que somos. Não atraímos os caprichos da mente. E esta não é uma lei esotérica, senão biológica. Todo ser vivo, pelo fato de serlo, tem o impulso intrínseco de tornar-se completo. Cada semente que cai no chão tem um impulso de tornar-se uma árvore cheia de frutos que espalha sementes em todo quanto é buraco. Todo bebê tem o impulso de tornar-se um adulto completo, isto é, realizado, frutífero, saudável e feliz. De que morreu fulano? De nada, morreu de velho. O dia anterior estava jogando dominó com os colegas. Assim, por exemplo, se uma pessoa para crescer precisa aprender a se defender, atrairá agressões. Se você tem medo de se aventurar, atrairá situações que o forçarão a fazê-lo. É por isso que é essencial parar de lutar ou vitimizar-se com as situações que não gostamos, especialmente se elas são repetitivas, e perguntar-se o que eu tenho que aprender com essa situação. Esta é a segunda chave da série 5 chaves para o bem-estar que pode ser vista na minha página. E o quinto princípio afirma: cada pessoa carrega dentro de si os potenciais necessários para realizar-se e ser feliz. Ninguém está condenado à miséria ou infelicidade.
Ou como o mestre Osho diz, a felicidade e a fortuna são questões de escolha e não de sorte. Ou seja, do nível de consciência com o qual fazemos nossas escolhas. Bem, agora vou apresentar os tarôs que vamos ver no módulo teórico. De todos os tarots agrupados com o nome de Tarot de Marsella, um tarot que começou a ser publicado nesta cidade francesa a partir de 1604, vamos ver o de Paul Marteau, feito em 1930 em 4 cores para facilitar a impressão mecânica, e o Tarot de Marsella reconstituído por Jodorowsky e Camoin em 1997, depois de um exaustivo estudo de tarots antigos, especialmente de um tarot encontrado em um antiquário da Cidade do México. Assim, recuperaram símbolos que haviam sido perdidos com o tempo. Na foto, Jodó e seu gato e Philippe Camoin posando ao lado de uma máquina de imprimir tarots, pois este homem vem de uma família tradicional de impressores de tarot. Este é o Rider White, de 1910. Rider foi o primeiro editor. Foi pintado por Pamela Colman Smith, Pitchy para os amigos, sob a orientação de Arthur Edward White. Daremos mais atenção ao Tarot de Thoth, elaborado durante 4 anos no meio da Segunda Guerra Mundial por Frieda Harris, instruída por Aleister Crowley e concluído em 1944. Esta imagem mostra os arcanos maiores do tarot mitológico, editado em 1984. Suas autoras são a astróloga Liz Green e a psicoterapeuta junguiana Juliette Sharman Burke. Também é interessante o tarot cósmico, publicado em 1988. Curiosamente, neste tarot, as figuras da corte são atores e atrizes de Hollywood e os arcanos menores mostram cenas de filme. Seu autor é o alemão Norbert Loesche. Em 1994 se publica El Osho Zen Tarot, criado na Escola de Mistérios da comunidade de Osho na cidade hindu de Pune, por Deva Padme, nome Sannyasi de Susan Morgan. E aqui estão os arcanos maiores do tarot experimental que nasceu em 1995 das mãos de Sanvadu, também discípulo de Osho. Finalmente, não deixa de ser interessante o tarot egípcio de Jesus Iglesias Janeiro, um espanhol que se estabeleceu na Argentina, editado pela editora Kier de Buenos Aires em 1954, como ilustração do livro A Cabala da Predição. Depois, a Kier coloca cores, muda nomes e o lança no mercado internacional. É uma pena que os arcanos menores não estejam estruturados em 4 séries. Não veremos com muito detalhe todos os tarôs, mas o suficiente para ver a evolução da carta, como é o caso deste arcano, que nos tarôs mais antigos e alguns modernos ilustra a velha doutrina de reprimir as chamadas baixas paixões representadas pelo leão. Desde que Freud mostrou que a maioria das neuroses vem da repressão do lado animal, isto é, emoções, instintos, impulsos vitais e necessidades corporais e biológicas, o melhor que podemos fazer com essas doutrinas e as cartas inspiradas por elas é colocá-las nos museus da Era de Peixes para entrar com bases sólidas na Era de Aquário, onde já estamos vendo que a sociedade está se renovando a partir das grandes mudanças que as mulheres estão vivendo e promovendo. Assim, no Tarot de Thoth, este arcano mostra a integração do lado animal com o racional e um novo modelo do feminino, onde a mulher se torna dona de seu corpo, de sua sexualidade, de seu tempo e, finalmente, de sua vida. Estudaremos cada carta com base no seu título, seu número, sua simbologia e a mitologia, alcançando assim o seu significado geral e, em seguida, desdobrando este significado em cada uma das posições da leitura terapêutica. Espero que tenham gostado. Com isto, terminamos a primeira aula do módulo teórico. O livro de apoio para este módulo é o Curso de Tarot e seu uso terapêutico, publicado no Brasil, Portugal e México. Sua última edição, de finais de 2017, engordou e foi transformada em 2 volumes, Formação em Tarot Terapêutico, volume 1, Arcanos Maiores, e Formação em Tarot Terapêutico, volume 2, Arcanos Menores, que estão disponíveis comigo em cores, em PDF e também em preto e branco com a Amazon, tanto como e-book como em papel. No segundo módulo do treinamento de tarot terapêutico é o módulo prático,
que costumo dar online aos sábados através de uma plataforma interativa. São 4 sábados e neste módulo vemos como escolher e preparar o lugar para trabalhar, como personalizar o baralho novo, como começar, desenvolver e concluir a consulta, o ritual da leitura, as magnetizações, invocações e formas de embaralhar, algumas questões éticas e energéticas, a escolha da carta testemunha e a discussão coletiva de bom número de leituras de meus arquivos. O terceiro módulo fornece em 20 horas pela internet interactiva uma nova ferramenta de autoconhecimento que integra o tarot terapêutico com certos cálculos numerológicos. A partir da data de nascimento, são calculadas as lições de vida, isto é, as compreensões e atitudes que ajudam a pessoa a tornar-se mais ela mesma, e os desafios ou dificuldades internas cuja desativação facilita que a pessoa dê grande salto evolutivo na sua vida. Estes desafios e lições de vida são calculados e interpretados tanto para a vida como todo, quanto para cada ano, desde um aniversário até o próximo. Para isso precisamos, em primeiro lugar, dar um número para cada arcano. Os arcanos maiores, logicamente, vão do 1 até o 21, do mago até o universo, e o louco fica como 22. Não pode ficar como 0, pois não poderíamos nunca chegar a esse número a partir da soma de outros números. Do 23 até o 26 são as figuras da corte de paus. Do 27 ao 36, os arcanos menores de paus, do As até o 10. Do 37 ao 40, as figuras da corte de copas. Do 41 até o 50, os arcanos menores de copas. Do 51 até o 54, as figuras da corte de espadas. Do 55 até o 64, os arcanos menores numerados de espadas. Do 65 até o 68, as figuras da corte de discos, e do 69 até o 78, os arcanos menores numerados de discos. Vejamos o procedimento com um exemplo. Imaginemos uma pessoa que nasceu o dia 15 de junho de 1983. Primeiro reduzimos o ano somando seus dígitos. 1 mais 9 mais 8 mais 13 é igual a 21. E ao número do ano reduzido, somamos o dia e o mês sem reduzir. 21 mais 15 mais 6. Chegamos a 42. O 2 de copas será a primeira lição de vida. Reduzindo a primeira lição de vida ao 42, temos o 6, os amantes, como segunda lição de vida. Os desafios serão aqueles arcanos de 2 dígitos que somados dão a última lição de vida obtida, neste caso o 6. Serão então o 15, o demônio, o 24, a rainha de paus, o 33, o 7 de paus. O 42 não será um desafio, pois já apareceu como lição de vida. O 51, o cavaleiro de espadas, e o 60, o 6 de espadas. Os desafios ilustrados por arcanos maiores serão chamados de desafios maiores, neste caso o demônio, e os desafios ilustrados por arcanos menores serão chamados de desafios menores. Para calcular os desafios e lições de vida do ano, faremos o mesmo procedimento, só que usaremos o ano do último aniversário. Este sistema, que reduz primeiro o ano, nos permite obter números mais altos como primeira lição de vida, isto é, arcanos menores, coisa que não é possível se sumamos diretamente ano, mês e dia. O livro de apoio para este módulo é Formação em Tarot Terapêutico, volume 3, Tarot e Numerologia, que como volume 1, Arcanos Maiores, e volume 2, Arcanos Menores, estão disponíveis em PDF comigo e também na Amazon. E finalmente, o último módulo, embora neste caso a ordem dos fatores não altere o produto, é a viagem ao inconsciente. Na viagem ao inconsciente, vivenciamos os arquetipos ou princípios universais ilustrados pelos 22 arcanos maiores do tarot, com exercícios escritos, exercícios corporais, criamos situações psicodramáticas, fazemos visualizações criativas, meditações, dança, brincadeiras, etc., com os seguintes objetivos: libertar-se das manipulações do inconsciente, eliminar crenças, medos e padrões de conduta que nos fazem sofrer, definir um plano de vida enraizado na essência e perceber a melhor maneira de levá-lo à prática. Este trabalho de autoconhecimento e transformação é muito útil também para pessoas não interessadas em aprender ou trabalhar com o tarot.
assim como para quem se interessa ou já trabalha com ele. Nestes links podem ter mais informação a respeito da viagem inconsciente e também os comentários de pessoas que já fizeram o trabalho. Muito bem, espero que tenham gostado do vídeo e que se animem a fazer a formação em tarot terapêutico. Muito grato pela atenção, grande abraço, namastê!